Salve, salve, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos e a gente vai para a nossa segunda questão aí da FUVEST 2023. Questão assim que ela tem uma construção multidisciplinar, ela coloca contextos de história aqui para a gente poder fazer a nossa discussão, tá? Mas é uma questão que no fim das contas, a parte histórica, ela meio que não nos ia tanto na resposta, tá? O que que ele comenta com a gente? Primeiro, ele fala que o nosso argumento histórico, certo? O que que esse argumento histórico fala para nós? Ele fala que os egípcios, né, para ele conseguir transportar massas que eram muito pesadas, eles utilizavam uma técnica de jogar areia e água na frente para ele arrastar em cima dessa areia e água, né? Então, para você ter uma redução do atrito em virtude dessa presença de areia e água. É basicamente isso, daí ele coloca uma imagem para você contextualizar, tá? Aí, o nosso questionamento aparece aqui, ó, nessa parte, em 2014, tá? Então ele fala assim, ó, em 2014, cientistas realizaram medidas para testar essa hipótese sob certas condições e encontrar os coeficientes de atrito cinético entre o trenó e a areia em algumas situações listados na tabela. Então ele coloca o conteúdo da água em 0%, 1,5%, 3,2% e 7,4%, certo? E aí ele te questiona o seguinte: considerando as informações da tabela, qual conteúdo de água na areia tornaria mais fácil o transporte das peças pelos carregadores, tá? Uma das coisas que é legal é que você não está colocando água em cima do objeto e daí tu está tendo que carregar essa água junto, porque daí você teria que levar em consideração que o objeto aumenta o peso dele, então ele teria um aumento de atrito, então você teria que levar em consideração esses parâmetros. Não, você está jogando água no chão e você está arrastando esse objeto sobre o chão. Então, a tua resolução, ela fica relativamente tranquila quando você pensa apenas na fórmula da força de atrito. Força de atrito é definida pela normal multiplicada pelo coeficiente de atrito. Então, quanto menor for a tua força de atrito, menor vai ser a dificuldade para você arrastar esse objeto. Ou seja, esse nosso coeficiente, quanto menor, menor vai ser a força. Então, a gente só procura um menor coeficiente de atrito nessa nossa situação e a resposta fecha 3,2. Pronto, nós concluímos a nossa questão. Seria diferente se, por exemplo, o objeto aqui estivesse recebendo água, daí ele ficasse com uma umidade aqui, essa umidade ajudasse a mudar o atrito. Porque daí tu vai falar assim, tá, eu consigo até mudar o coeficiente de atrito colocando água nesse objeto. Só que para compensar, esse objeto também fica mais pesado. Então eu teria um aumento nessa normal. A normal aumentaria e o coeficiente de atrito diminuiria e nós teríamos que encontrar um parâmetro que falasse assim, pô, nesse momento é o ideal. E não é o que está acontecendo. Você não está jogando água no objeto, você está jogando água aqui na frente, misturando com areia. Então a questão ela fica relativamente mais simples de você interpretar. Até ficaria uma matemática legal de se analisar pensando nessa situação, tá? Pensando que você está molhando o objeto e ele adquire uma umidade e isso ajuda, né, a reduzir o coeficiente de atrito. Provavelmente você teria que ter uma equação para definir o peso desse objeto, né? E aí você teria que pensar numa situação, uma equação linear, talvez uma equação de segundo grau para resolver essa tua situação. Seria um tanto quanto interessante, mas não é o nosso caso, portanto a gente fecha por aqui a minha resolução, tá? E não vamos deixar de avisar, não deixa de dar seu like, não deixa de comentar o vídeo, não deixa de pedir algum vestibular caso você tenha interesse, tá? E também não deixe de acessar o nosso QR Code do nosso melhor curso de Ciências da Natureza do Brasil, o Dominando Enem, onde o Prof. Gui faz o acompanhamento da Biologia, o Prof. Marcelão faz o acompanhamento da Química e eu faço o acompanhamento da Física, com um material didático super legal, super interessante de você trabalhar, diferente de todos que você vai encontrar. Ele é um material pré-moldado, então você recebe o teu material e aí você assiste a aula e vai preenchendo aos poucos o seu material. E lista de exercícios resolvidas, vocês vão ter todas as provas do Enem anteriores feitas, então dá uma olhada, acessa o QR Code e conheça o nosso curso. E é isso aí, meus queridos, até a nossa próxima questão. É nóis e tchau, tchau.